Segundo o Thiago Asmar, o São Paulo recusou uma proposta do Flamengo de 7,5 milhões de euros, mas o volante Alan, né, 7,5 milhões de euros, mais o volante Alan, tá, por Marcos Antônio. A informação que davam para a gente é que não seria uma troca, que seria um negócio casado, onde teria, né, a troca, o empréstimo do Alan por fora, com a opção de compra. Mas eu entendo, seriam 7 milhões e meio pelo Marcos Antônio e o Flamengo garantindo que emprestaria o Alan. Não é um negócio, uma troca em si, tá? Mas eu entendi a informação do Asmar. O Tricolor avisou que aceita apenas 30 milhões de euros pelo jogador. Tá de brinquedo, Ishimi, cara. Pô, tá brincando, né? Tá de sacanagem. 30 milhões de euros pelo Marcos Antônio. Eles estão achando que o Marcos Antônio é o Paquetá, pô. Eles estão achando que todo jogador o Flamengo vai pagar 30, 40 milhões de euros. Tá brincando, né? 30 milhões de euros segura aí pra comprar o Caio Jorge, pô. Que Marcos Antônio, que, pô? Que furada é essa? Tá maluco? 180 milhões de reais, ou mais, né? Quase 200 milhões de reais. Tá maluco, né? O São Paulo tá doido. Pô, fica com o jogador então, pô. Tá doido. Pô, pagar 30 milhões de... É o que o Boto falou, né? Agora todo mundo, por causa de 1 bilhão, agora todo mundo quer cobrar os tubos do Flamengo. É brincadeira. Olha só, a ESPN também trouxe, né, segundo o Bruno Andrade, informação sobre Marcos Antônio, tá? Jogador aí do Al Hilal, que a torcida do Flamengo está pedindo a contratação, que a diretoria não rechaça a possibilidade de contratar, né? A diretoria não descarta contratar o Marcos Antônio, mas não nessa janela, seria algo para o futuro. A diretoria do Flamengo está avaliando nomes com perfis que o Felipe está mais interessado, mas o Marcos Antônio não saiu da lista oficialmente, é um jogador... Marcos Antônio, olha aí, ó. Marcos Leonardo, é tanto Marcos que a gente fica até enrolado. Marcos Leonardo, esse é o atacante do Al Hilal, tá? Então, o Marcos Leonardo não saiu da lista, mas o Flamengo prioriza jogadores com um perfil um pouco diferente. Por isso mesmo, o Flamengo não descarta, tá? Mas se for contratar, pelo que fala uma fonte ligada à diretoria, seria para o meio do ano. O Flamengo teria a possibilidade financeira ali para fazer algum acordo, mesmo mas tem a oportunidade de mercado vir por empréstimo, né? Mas não é tão assim, né? Muita gente falando isso, mas a informação não se confirma sobre questão de empréstimo. Agora mesmo, então, Bruno Andrade trazendo que o Marcos Leonardo pretende seguir no Al Hilal pelo menos até junho, tá? A ideia é ganhar tempo para depois analisar com calma um novo projeto, que é encerrar a temporada lá, né? E em junho analisar com calma um novo projeto, seja permanecendo na Arábia Saudita, buscando futebol europeu, ou avaliando um grande investimento vindo do Brasil, tá? Então, dificilmente aquele negócio que aconteceria lá com o Atlético de Madrid, que quase aconteceu por empréstimo, opção de compra, dificilmente isso vai acontecer com o mercado brasileiro, né? Pelo que a gente está acompanhando aí, dificilmente o Marcos Antônio, porra, de novo. Pô, rapaz, que coisa isso. Marcos Leonardo. Pô, Marcos Antônio, já falei, pô, é muito Marcos, que loucura. Marcos Leonardo, então, dificilmente será emprestado. É impossível? Não é, mas dificilmente, segundo o Bruno Andrade, né, o jogador da ESPN, o jogador deseja permanecer no Al Hilal até o meio do ano. Bem, trazer aqui agora esse comentário do Walter Casagrande, né, comentarista do All Sports. Ele falou o seguinte: acho que o Arias tem uma dinâmica de jogo maior do que o Paquetá. Pô, o Paquetá, para mim, joga em 5 posições, é um verdadeiro coringa. Ok. Que pega na bola e o jogo diminui de velocidade. Está à frente. Prefiro com o colombiano, né? Que aumenta o ritmo. Ele ainda fala o seguinte: o Gerson é muito parecido com isso. Sou fã dele. Prefiro ele em relação ao Paquetá também. Gosto do Arias e do Gerson. Walter Casagrande dizendo que prefere Arias e Gerson ao Lucas Paquetá. O André Marques, né, o ator, apresentador, né, tem canal aí, fala de culinária. Nosso amigo André Marques comentou o seguinte: se o Casa falou, tá falado, só que ao contrário. Eu botei aqui, ó. O Paquetá para mim é melhor, mas é diferente, tá? O Vitor Batista: a próxima vez que postar algo do Casagrande, paro de te seguir. É o torcedor respondendo aqui.
O torcedor respondendo aqui, nossa, o paparazzo depende muito de você. Não faz isso não, pro cara vai passar fome se você parar de seguir. Que isso, ô Vitor? Não, foi o Cauã que respondeu isso, né? O Vitor foi que falou que a próxima vez para de seguir. Eu não vou parar de seguir por causa da opinião. Eu vou postar algo, eu acho que vale o debate, o Casagrande deu a opinião dele, a gente vai aqui debater, eu acho loucura comparar, para mim o Paquetá é muito melhor que o Gerson, e é diferente do Arias. Agora, o valor realmente é muito alto, o Arias 25 milhões de euros, Paquetá 42, eu acho o Paquetá melhor que o Arias, diferente, mas é uma diferença de grana muito, muito grande. Mas tem o fator o quê? O cara voltou para casa, cria, tem todo um fator psicológico, o jogador querer voltar também. Para o Flamengo, a volta do Paquetá tem um significado diferente. Então, cara, isso aí eu acho que não dá nem para a gente comentar. Agora, pô, todo seguidor para mim é muito importante, viu, o Cauã? O pessoal falando... Paquetá é bom, é uma posição que não precisa de velocidade. Ponta precisa de quê, Papa? Paquetá na ponta é igual o Gerson. Atrasa a jogada, não tem o refino que o Arias tem na ponta. Jogadores que o Flamengo tem que faz a diferença nas pontas é só o Cebolinha e Luiz Araújo. Então tem torcedor achando certo. O André Marques, como eu falei, falou, se o Casa falou, tá falado. Só que é o contrário. KKK. O MC Coringa mandou aqui, ele gosta sempre do que não é do Flamengo. O Mengão Raiz, o Gerson adianta o jogo, parei aqui. O doutor Leonardo Braga, quem é esse? Conhece? O vibe do Mengão. Quem sabe da vida dele é o Romário. Vandinho Souza falou, só fala M, calado é um poeta. O TH Buquerque, THG Albuquerque. Como o Paquetá está incomodando os críticos. Isso é uma verdade. Os caras estão todos aí atacando o Lucas Paquetá. Caso o Paquetá estivesse em qualquer outro time, o Cirlândio Almeida. Caso o Paquetá estivesse em qualquer outro time, ele seria melhor jogador atuando no Brasil. Certeza que ele e outros iriam dizer isso. O mesmo Casagrande iria dizer isso, o Cirlândio mandando aí. Deus proteja esse rapaz. É muita inveja e olho mal em cima dele. O Arlindo Silva, cara, concordo. Que Deus proteja aí, né? Pô, vou te falar, é muito olho grande em cima dele, muita inveja, né? O Rock Flamengo mandou aí, melhor que o futebol brasileiro são os comentaristas. O 083, Thalisson 12, essa contratação do Paquetá tá incomodando geral. Eu nunca tinha visto isso antes. Impressionante, cara. É o valor que o Flamengo pagou, né? Incomoda eles ver o Flamengo da forma que tá. Então, os caras não estão se segurando. Agora, eles vão falar que contratação de qualquer contratação de outro clube é melhor que a do Lucas Paquetá. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aquele abraço, valeu, fui! Pois é, 47 mil ingressos vendidos, informação agora atualizada, estava com 46 há meia hora atrás. A gente subiu essa informação ainda agora, mas acabou de bater 47 mil, norte esgotado, tá? Setor norte, que é o setor do Flamengo, esgotado. Devemos ter aí aproximadamente no jogo da noite, aí no Maracanã, 7 da noite, né? Devemos ter aí, não falta tanto tempo assim, 49, 50 mil presentes. Não era o esperado para uma reestreia do Lucas Paquetá, esperava a casa cheia, mas para primeiro jogo do brasileiro no campeonato, né? No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro no Maracanã, eu acho que você ter uns 50 mil não é um público ruim. Você não pode dizer que é um público ruim, mas pela reestreia do Lucas Paquetá, era esperado mais, né? A diretoria até fez algumas ações de sócio-torcedor, poder comprar mais dois com o mesmo desconto, daqueles que estão cadastrados nos amigos deles ali, né? Tem ali a lista de amigos e tal. Você pode comprar mais dois, mas não conseguiu. Depois, principalmente, a venda estava muito boa antes da derrota para o Corinthians. O Flamengo perde para o Corinthians, a venda cai absurdamente. É uma cara, reação normal, né, do torcedor, que fica chateado quando perde alguma decisão. Aí que é aquela questão, né, que a gente fala, não vale nada a Supercopa. Eu sempre falei que vale muito, que é importante, que é título nacional. Tanto vale que o torcedor, né, reagiu, né, comprando menos ingressos depois da derrota de domingo. Ainda assim, volto a dizer, o público de 50 mil pessoas aproximado, talvez um pouco mais,
pode ser considerado um grande público para a estreia no Brasileirão no Maracanã. O Lucas Paquetá é cogitado para começar jogando, embora na escalação, na provável escalação do Flamengo, ele esteja no banco, tá? Há a possibilidade que ele comece jogando. Eu acho difícil, tá? A gente até tem aqui uma provável escalação que eu soltei aqui nas nossas redes, que é a seguinte: olha só, hein? Torcedores do Flamengo reclamando das convicções do Felipe Luiz, de manter certos jogadores. Luiz Araújo continua sentindo desconforto muscular, segundo o Vene Casagrande, e aí não vai para o jogo, tá? O Emerson Royal estaria como titular, e os torcedores falando: cadê o Varela? Varela joga vôlei? O pessoal reclamando, né? Querendo Varela titular e tudo mais. Não consegue entender, o Plata titular, aí o pessoal reclamando e tudo mais. Mas o provável time que a gente tem acesso aqui é Rossi, Royal, Vitão, tá? No lugar do Léo Ortiz. Há a possibilidade de Vitão ou Léo Ortiz, mas pode ser que venha com Vitão. Léo Pereira, Ayrton Lucas e não Alexandro, tá? Eric Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, e aí o Cebolinha, voltando a ser titular, finalmente, após muito pedido de torcedor, nós também como comentaristas, a gente comentando que, tá pedindo passagem, né? Tá no momento, ele mesmo, né, comentou que estava querendo ter mais minutagem, que ele entende que estava num grande momento, ficou roendo as unhas para entrar em campo. Então, Cebolinha, Plata e Pedro. Tá? Os torcedores, óbvio, preferiam que o Flamengo viesse, né, com Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro, e ali, no lugar do Everton Araújo, o Lucas Paquetá. Tá? A minha escalação, aquela que eu faria, seria Rossi, Varela, Vitão, até porque o Léo Ortiz acho que precisa entrar no ritmo. Vitão, a Raiz até falou esses dias, né? A Raiz tem comentado aí sobre isso. Ela falou que o Vitão, inclusive, está numa condição melhor. Então, para mim, o time que eu colocaria em campo, mas eu não sou o treinador do Flamengo, é Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas. Tem que ver aí tem que ver realmente quem está melhor. O Ayrton errou muito no jogo passado. Eu acho que isso pesa, mas talvez falte ritmo. Então, vamos ver também o Alexandre se consegue essa batida de todo o jogo, né? Tá chegando numa idade aí também é complicado. Por isso eu fui contra o Flamengo negociar o Matias Vinha. Então, vamos lá. Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá? Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta. O Alexandre se consegue essa batida de todo o jogo, né? Tá chegando numa idade aí também é complicado, por isso eu fui contra o Flamengo negociar o Matias Vinha. Então vamos lá. Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá? Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha, Carrascal e Pedro. Esse é o meu time, o time que eu considero o melhor que o Flamengo tem para colocar em campo. Eu não sei vocês concordam comigo. Raíza, e aí? Concorda? Eu gosto da escalação do Papa. Ele falou sobre o Felipe Luiz recebendo algumas críticas, e eu acho que a gente pode criticar o Felipe Luiz, mas tem uma galera pedindo fora o Felipe Luiz, aí já é uma loucura. Não, aí não existe. Né, uma loucura. O Flamengo acabou de começar a temporada, o Flamengo não está 100% fisicamente, nenhum time está, é verdade, mas isso é um processo, né? O Flamengo vai entrar no ritmo aos poucos. Hoje é muito difícil você determinar que o ano do Flamengo vai ser assim ou vai ser assado. Tem muita coisa para acontecer. O Campeonato Brasileiro está começando e muitas vezes a gente nem percebe, assim, nem dá tanta importância que o Campeonato Brasileiro começou. Eu acho que a ficha ainda não caiu para muita gente. O Campeonato Brasileiro começou, porque acabou o Campeonato Brasileiro há um mês e meio, já menos de um mês e meio, já começou outro Campeonato Brasileiro, então eu acho que o pessoal a ficha ainda não caiu, mas é importante o Flamengo vencer esse jogo contra o Internacional, até por conta das 3 derrotas seguidas. A última vez que o Flamengo perdeu 3 jogos seguidos foi em 2023, então isso já não acontecia há muito tempo. O torcedor ficou, claro, chateado de perder um título. Toda taça é taça, perdeu o título da maneira que perdeu para o Corinthians, uma série de situações dentro de campo, fora de campo também, né, em relação à torcida. A torcida do Corinthians deu um grande show lá no Mané Garrincha, não tem problema nenhum em falar isso. A torcida do Flamengo já deu show
várias vezes também, até mesmo na Neoquímica Arena, né? Mas, Agora, de fato, a torcida do Corinthians deu um grande show. Foi, então, uma derrota, digamos assim, tanto no campo quanto na arquibancada, para a tristeza do torcedor, que fica doído, fica chateado. O preço dos ingressos é muito alto, tem muita coisa ainda pela frente, estamos em janeiro, então é natural que não tenhamos aí os 69, 70 mil quase, que a torcida do Flamengo se acostumou a ver, principalmente em campeonato brasileiro. Mas é isso, tem que vencer, né, Papa? Hoje não tem outra saída, é vitória. Acho que o Lucas Paquetá pode começar entre os titulares também, até pela ausência do Jorginho, mas não sei se o Felipe Luiz enxerga o Lucas Paquetá mais como um jogador para atuar ali como volante, como segundo volante, pelo que ele disse na entrevista coletiva depois do jogo contra o Corinthians. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que o Lucas Paquetá pode jogar ali pelo lado direito, né, pela meia direita ali. Não, ele não falou assim, ele falou que o Paquetá joga na direita, joga no ataque e pode jogar de volante. Ele foi enfático ao falar isso. Joga na direita, joga no ataque e pode jogar de volante. Então, então pode ter o surpresa. volante me pareceu uma terceira opção. Mas talvez ele comece assim. Agora, acho que nesse momento o Flamengo precisa colocar um time um pouco mais físico em campo para que possa competir mais, né? Tem o Vitão, tem o próprio Everton Araújo, que está bem, tem alguns nomes ali que podem ser mais úteis e a gente espera ver esses jogadores, o próprio Everton Cebolinha, ter mais espaço, ter mais chances, ter uma sequência. O Felipe Luiz diz que o jogador ele só entra em forma realmente, ou ele fica melhor quanto mais ele joga. Quanto mais ele joga, ele fica melhor. Eu acho que, recentemente, o Everton Cebolinha tem merecido ganhar mais minutos.